Silêncio no vagão 3. O trem noturno deixou a estação de Viena pouco depois das 11. Não era um trem luxuoso, mas tinha aquela dignidade antiga dos trajetos longos. Madeira escura nos corredores, luzes amareladas demais para leitura confortável e um silêncio que não vinha da ausência de som, mas do excesso de pensamentos. O vagão 3 ficava logo após o restaurante. Um vagão de segunda classe, compartimentos fechados, 6 cabines ocupadas naquela noite de inverno. Neve acumulava-se nas bordas das janelas, desenhando mapas imprecisos do continente. Às 2h17 o trem desacelerou de forma abrupta. Não o suficiente para parar, apenas o bastante para despertar os que dormiam mal. Poucos minutos depois o condutor bateu à porta do vagão 3. Não houve resposta. Ele tentou novamente. Nada. A porta estava trancada por dentro. Quando finalmente forçada, o cheiro foi a primeira coisa notada. Não o cheiro da morte recente, mas algo mais sutil, um odor metálico misturado à lavanda antiga. O homem estava sentado na poltrona junto à janela, olhos abertos, cabeça levemente inclinada, mãos cruzadas no colo, como quem adormecera durante uma oração. O relógio de bolso ainda marcava 1h40. O nome do passageiro era Henrik Vogel. Aparentava pouco mais de 50 anos. Vestia um casaco caro demais para a classe em que viajava, mas antigo demais para impressionar alguém. Nenhum documento visível além de um cartão de hotel dobrado no bolso interno. Nenhuma arma, nenhuma marca de luta, nenhum sinal de entrada forçada. A cabine estava intacta, arrumada demais. A janela fechada. A porta trancada por dentro. A chave encontrada caída no chão, a poucos centímetros do corpo. O médico chamado na estação seguinte declarou morte natural. Até perceber a rigidez precoce. Alguém havia morrido ali antes da 1h40. O trem seguiu viagem. E o vagão 3 foi isolado. O investigador Julian Moreau não dormia em trens. Nunca dormia quando havia pessoas demais fingindo normalidade. Ele ocupava a cabine ao final do vagão. Não estava em missão oficial, ao menos não declarada. Fora chamado apenas por coincidência e experiência. Moreau não começou perguntando o que aconteceu. Começou perguntando quem havia dormido mal. Foi assim que percebeu o primeiro padrão. Todos. Havia 6 pessoas além do morto. A senhora Elsbeth Kruger, viúva, mãos sempre cruzadas, olhar treinado para a compostura. Disse ter dormido a noite inteira. Disse isso rápido demais. O jovem casal, Clara e Thomas, que afirmavam não ter saído da cabine após meia-noite, embora o funcionário do vagão os tivesse visto no corredor às 1h10. O Sr. Mikhail Petrov, comerciante russo que alegou dor de cabeça e uma caminhada curta para esfriar os pensamentos. A governanta Anna Weiss, que cuidava de uma criança inexistente naquela noite. E o professor Leonhardt, que corrigia provas que ninguém jamais veria. Todos tinham horários, todos tinham álibis, e todos mencionaram, sem serem perguntados, que não conheciam Henrik Vogel. Moreau ouviu cada versão 2 vezes. Na terceira fez apenas observações. A viúva trocava de anel entre uma frase e outra. O comerciante errava o horário da caminhada por exatamente 15 minutos. O casal discordava sobre quem dormira primeiro. A governanta falava de alguém ausente como se ainda estivesse ali. O professor evitava mencionar o compartimento ao lado do seu. E todos, absolutamente todos, reagiram da mesma forma quando Moreau comentou casualmente. O Sr. Vogel parecia alguém difícil de amar. Ninguém discordou, mas ninguém concordou em voz alta. Foi então que Moreau compreendeu algo incômodo. Eles não estavam escondendo como Vogel morrera. Estavam escondendo quem ele fora. Cada passageiro, ao ser pressionado, deixava escapar fragmentos. Um contrato rompido. Uma carta nunca enviada. Um segredo comprado com silêncio. Henrik Vogel não era apenas um passageiro. Era um peso. E agora, morto, tornara-se um fardo compartilhado. Antes do amanhecer, Moreau reuniu todos no vagão 3. Não acusou ninguém. Apenas perguntou. Se eu provar que foi assassinato, quem vocês acreditam que será acusado? O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer confissão, porque naquele silêncio havia algo combinado. Proteção. Não a um culpado, mas a um morto que, mesmo ali sentado, ainda parecia controlar a todos. Moreau fechou o caderno. O trem entrou em um túnel longo demais, e pela primeira vez naquela noite alguém chorou. O trem saiu do túnel, mas o silêncio permaneceu. Moreau foi o primeiro a se mover. Não falou. Apenas observou o reflexo coletivo na janela. Rostos sobrepostos, expressões contidas, culpa espalhada como a neve do lado de fora. Vogel, disse por fim, quase como um teste. Esse não era o nome verdadeiro dele.
Ninguém perguntou como ele sabia. A governanta, Ana Weiss, levou a mão ao colar. Não o ajeitou. Apertou-o. Ele usava outros nomes, disse ela. Dependia da cidade. Foi a primeira confissão espontânea da noite. Vogel havia sido muitas coisas. Intermediário, negociador, coletor de segredos. Nunca diretamente culpado, nunca inocente. Cada passageiro conhecera uma versão dele, nunca ao mesmo tempo. A viúva perdera o marido após um acordo conduzido por Vogel. O comerciante pagara para esquecer um processo que nunca existiu. O casal fora separado por uma carta que Vogel guardara por engano. O professor tivera a carreira salva, ao custo de outra vida acadêmica. Ele não matava, disse Murrow com calma. Ele empurrava. Todos assentiram. Murrow voltou ao caderno. 1h15. Vogel vivo. 1h40. Vogel morto. Entre esses minutos algo não se encaixava. O Sr. Petrov, disse ele, caminhou a 1h20. A Sra. Kruger acordou a 1h25. O casal saiu da cabine a 1h10. A governanta esteve no corredor a 1h30. 5 pessoas. Murrow levantou o olhar. No mesmo vagão. Mas ninguém entrou na cabine. O professor Leonhardt fechou os olhos. Porque não precisávamos entrar, murmurou. A revelação veio como neve, sem som, mas inevitável. Vogel sofria de um problema cardíaco grave. Sabia disso. Usava isso. Naquela noite cada passageiro fizera algo pequeno. Nada que isoladamente fosse crime. Uma conversa prolongada. Um atraso intencional. Uma porta não aberta. Uma luz não acesa. Um pedido ignorado. Vocês o mantiveram acordado, disse Murrow. Juntos. O silêncio confirmou. Então foi assassinato? Perguntou a viúva quase em alívio. Murrow pensou antes de responder. Foi decisão, disse, e omissão. Ele fechou o caderno. A lei gosta de mãos sujas. Mas aqui, só há mãos limpas demais. O trem começou a reduzir a velocidade. Uma nova estação se aproximava. Antes que o trem parasse, Murrow fez a última pergunta. Se Vogel tivesse sobrevivido, vocês o teriam impedido de continuar? Ninguém respondeu. Mas o olhar compartilhado foi resposta suficiente. Murrow guardou o caderno no bolso interno do casaco. Então, disse, talvez o mistério não seja quem o matou, mas se o mundo ficou melhor, sem ele. O trem parou. As portas se abriram. E alguém, no fundo do vagão, não se levantou. Quando as portas se abriram, todos se moveram, menos Leonhardt, o professor. Sentava-se ereto, mãos sobre as pernas, olhar fixo no nada. Não dormia, não respirava. Murrow aproximou-se lentamente. Não havia luta, não havia marca visível. Apenas o mesmo odor metálico, misturado à lavanda antiga. Quando? Perguntou o condutor, em voz baixa. Murrow fechou os olhos por um instante. Durante o túnel. No bolso interno do casaco de Leonhardt havia uma carta. Não era recente, nem nova, era uma cópia. A original fora escrita anos antes, e nunca enviada. Vogel a guardara. Nela, o professor confessava algo que destruíra uma carreira alheia e salvara a sua. Ele estava doente, disse Ana Weiss, quase num sussurro. O coração, Murrow assentiu. E decidiu não pedir ajuda, completou, porque achou que já havia pedido demais. O silêncio não era mais pacto, era luto. A polícia local subiu ao vagão. Murrow falou pouco. Escolheu cada palavra como quem monta um relógio. Heinrich Vogel. Morte natural agravada por estresse. Leonhardt. Insuficiência cardíaca súbita. E o resto? Perguntou o oficial. Murrow olhou para os passageiros. O resto é silêncio, disse. E o silêncio não é crime. O trem voltou a se mover. Um vagão agora vazio. Os passageiros restantes não se olharam. Não trocaram promessas. Não se absolveram. Mas algo havia mudado. O peso que Vogel exercera sobre todos desaparecera e levara outro consigo. O senhor vai escrever sobre isso? Perguntou a viúva. Murrow guardou o caderno no bolso. Não, respondeu. Algumas histórias não precisam ser contadas. Precisam apenas terminar. Ao cruzarem a fronteira, o vagão 3 foi desacoplado. Ficaria para manutenção. Ninguém comentou. Murrow observou pela última vez o número pintado na lateral do vagão, já coberto de neve. Silêncio. Não como segredo, mas como escolha. O trem seguiu. A casa onde todos mentem. A carta chegou para todos no mesmo dia. Não havia remetente, apenas papel espesso, creme e uma caligrafia precisa demais para ser casual. O convite era simples. Um fim de semana na Casa Vale Verde, uma propriedade de campo recém-restaurada, isolada entre colinas e bosques antigos.
O motivo, dizia a carta, era um reencontro, 20 anos depois do último verão que passaram juntos. Helena leu o convite 3 vezes antes de dobrá-lo com cuidado excessivo. Não havia assinatura, mas ela sabia exatamente quem mais estaria lá. Sabia porque aquele grupo nunca deixara de existir por completo. Apenas fora enterrado sob o peso do tempo, da culpa e do silêncio. Eduardo recebeu a carta no escritório entre uma reunião e outra. Sorriu com descrença. 20 anos. Um reencontro era o bastante para abrir portas que ele mantivera fechadas com um empenho quase obsessivo. Marta demorou 2 dias para responder. Guardou a carta na gaveta da cozinha, como se fosse algo que pudesse contaminá-la. No 3º dia, escreveu apenas aceito. Rafael rasgou o envelope ao meio antes mesmo de terminar a leitura. Ainda assim, no fim daquela noite, procurou na internet como chegar à casa. Lucas não respondeu. Apenas apareceu. A casa Vale Verde surgia ao fim de uma estrada de terra estreita, cercada por árvores antigas e um silêncio desconfortável. Tinha sido restaurada com extremo cuidado, preservando a fachada de pedra, as janelas altas e a varanda profunda que envolvia toda a frente da construção. Helena foi a primeira a chegar. Depois Eduardo. Marta veio em seguida, rígida como sempre. Rafael chegou por último naquela tarde. O clima era educado demais, artificial. Faltava apenas Lucas. Quando a noite caiu e o vento começou a atravessar as frestas das janelas, o som de um carro rompeu o silêncio. Lucas entrou sem pedir desculpas. Parece que todos aceitaram, disse pousando a mala no chão. Ninguém respondeu. Eles não sabiam ainda, mas aquele seria o último momento em que estariam todos juntos. O jantar foi silencioso demais para antigos amigos. A mesa longa acomodava os 5 com espaço de sobra entre eles. A lareira estava acesa, mas não trazia conforto. Cada gesto parecia calculado. Cada olhar, uma tentativa de medir o outro. Quem organizou isso? Perguntou Marta por fim. Ninguém respondeu. Foi Helena quem encontrou as cartas. 5 envelopes alinhados sobre a mesa da biblioteca. O papel era idêntico ao do convite. Cada um trazia apenas um nome. Eduardo abriu o seu primeiro. Empalideceu. Rafael riu nervosamente antes de terminar a leitura. Marta fechou os olhos. Lucas não demonstrou reação alguma. Helena deixou a carta cair no chão. As cartas não acusavam diretamente, apenas lembravam. Helena foi lembrada da noite em que alterou um relatório. Eduardo de um suborno esquecido. Marta de um testemunho falso. Rafael de uma omissão conveniente. Lucas de algo pior, algo que nenhum deles jamais mencionara em voz alta. Isso é uma brincadeira de mau gosto, disse Eduardo, mas sua voz falhou. Não, respondeu Lucas finalmente. É um acerto de contas. Ninguém dormiu bem naquela noite. O vento uivava ao redor da casa. Portas rangiam. O passado, enterrado por 20 anos, respirava novamente dentro daquelas paredes. Na manhã seguinte, Lucas não desceu para o café. A princípio, ninguém se alarmou. Lucas sempre fora imprevisível. Mas o quarto estava vazio. A cama intacta. A mala aberta. A porta dos fundos da casa estava destrancada. Ele foi embora, sugeriu Rafael. Sem o carro? Perguntou Helena. Foi então que encontraram o telefone de Lucas, jogado perto do antigo celeiro, a alguns metros da casa. Sem sinal, sem mensagens, sem pegadas claras na terra úmida. A estrada era longa demais para alguém seguir a pé. A floresta, densa demais para atravessar sem conhecer bem o terreno. Ele não teria ido embora assim, murmurou Marta. Não depois do que leu. A casa, até então silenciosa, tornou-se opressiva. Todos começaram a desconfiar de todos. E ninguém disse em voz alta aquilo que todos pensavam. Lucas sabia demais. O isolamento começou a cobrar seu preço. Sem sinal de telefone, decidiram esperar até o dia seguinte antes de buscar ajuda. A chuva começou ao entardecer, tornando a estrada intransitável. Foi na biblioteca que Helena encontrou o velho assoalho irregular. Uma tábua solta. Abaixo dela, um compartimento antigo. Dentro, uma caixa metálica enferrujada. Fotografias, um recorte de jornal. E um objeto pequeno embrulhado em pano, um medalhão quebrado. O mesmo medalhão que pertencerá a Clara. O nome nunca fora mencionado desde aquele verão. Clara desaparecera 20 anos antes naquela mesma casa, quando ainda era um casarão abandonado. O caso fora arquivado como fuga voluntária, mas todos ali sabiam que não fora isso. A verdade começava a se alinhar. A casa não fora escolhida por acaso. Foi Eduardo quem ligou os pontos primeiro. As cartas, disse. Todas mencionam algo daquele verão. Clara, completou Helena. Rafael se levantou abruptamente. Vocês não podem provar nada. Lucas foi o único que tentara impedir. O único que quis ir à polícia naquela época.
Foi silenciado por todos eles. E agora desapareceu. Ele não sumiu, disse Marta com a voz baixa. Ele foi silenciado. Como Clara. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer acusação. Na manhã seguinte, o cheiro denunciou. O celeiro antigo escondia mais do que ferramentas enferrujadas. Sob o piso de terra batida, encontraram o corpo de Lucas. Não havia sinais de luta. Apenas o mesmo medalhão quebrado em sua mão. Helena chorou. Não por Lucas, mas por Clara. A casa exigia sua verdade. Helena reuniu todos na biblioteca. Foi ela quem explicou. Clara descobriu o esquema de Eduardo. Marta mentiu para protegê-lo. Rafael se calou. Helena adulterou documentos. Lucas tentou impedir. Na noite em que confrontaram Clara, ela caiu da escada. Não foi assassinato premeditado, mas foi crime. Lucas voltou para forçar a verdade a emergir. Eduardo o envenenou no jantar da primeira noite. A casa apenas guardará a prova. A polícia chegou 2 dias depois. Eduardo foi preso. Marta e Rafael responderam por falso testemunho. Helena entregou tudo. A Casa Vale Verde foi novamente fechada. Algumas casas não são feitas para acolher, são feitas para lembrar. O último brinde às 9. A estrada desaparecia sob a chuva quando o carro parou diante da mansão. O portão de ferro se abriu sozinho, rangendo como se protestasse contra visitas tardias. A casa surgia no alto, sólida demais para ser acolhedora, iluminada apenas por algumas janelas altas, onde sombras se moviam lentamente. O anfitrião aguardava na entrada, imóvel, mãos cruzadas às costas. Sorria como quem sabe mais do que diz. Um a um, os convidados atravessaram o vestíbulo. 8 pessoas que fingiam surpresa ao se ver, mas cujos olhares denunciavam memórias antigas, desconforto e algo mais perigoso: expectativa. O relógio do hall marcava 8h45. Ele bateu uma vez. Depois ficou em silêncio. Pontualidade sempre foi uma virtude subestimada, comentou o anfitrião, fechando a porta com chave. Do lado de fora, a tempestade aumentava. A sala de jantar era longa, iluminada por um lustre pesado que oscilava discretamente. A mesa acomodava exatamente 9 lugares. Pratos de porcelana, talheres polidos, taças de cristal alinhadas com precisão excessiva. O anfitrião ocupou a cabeceira. Os convidados se sentaram conforme orientados, como se a disposição já tivesse sido pensada muito antes daquela noite. Ninguém comentou o detalhe de que não puderam escolher seus lugares. O jantar transcorreu em conversas educadas demais. Comentários sobre clima, viagens antigas, negócios encerrados. Sempre que algum assunto se aproximava de algo pessoal, o anfitrião intervinha com delicadeza cirúrgica. O relógio de parede marcou 9 horas. Sem aviso, o anfitrião se levantou. Um brinde, disse, ao passado, que sempre encontra um jeito de voltar. As taças se ergueram. O som do cristal se tocando ecoou pela sala. O relógio tocou 9 badaladas. O anfitrião levou a taça aos lábios. Bebeu apenas um gole. Então parou. Seu sorriso se desfez lentamente, como tinta escorrendo. A mão que segurava a taça tremeu. O cristal caiu, estilhaçando no chão. Ele tentou falar. Não conseguiu. Caiu para a frente. O rosto batendo contra a toalha branca, agora manchada de vinho escuro, ou algo mais espesso. Por um segundo, ninguém se moveu. O relógio bateu novamente. Uma única badalada fora de hora. O pânico explodiu em vozes sobrepostas. Cadeiras arrastadas. Alguém gritou por ajuda. Outro recuou, como se o corpo pudesse se levantar. Quando tocaram nele, já estava morto. Tentaram sair. A porta principal estava trancada. As janelas, reforçadas. O telefone não tinha sinal. O rádio só devolvia estática. A tempestade derrubara a ponte estreita que ligava a mansão à estrada principal. Estavam presos. Alguém sugeriu chamar a polícia pela manhã. Outro lembrou que o corpo não deveria ser tocado. Um terceiro observou, em voz baixa, que todos haviam bebido do mesmo vinho, exceto o anfitrião. As garrafas foram examinadas. Apenas a taça dele tinha resíduos diferentes. Um veneno sutil, de ação rápida, quase impossível de detectar sem análise cuidadosa. Alguém planejou isso com precisão, disse uma voz calma demais. E com antecedência. Todos se entreolharam, porque todos tinham motivo. Aos poucos, os segredos começaram a emergir. O anfitrião havia sido sócio de um negócio que arruinara a vida de um dos convidados. Anos atrás, prometera reparação, nunca cumprida. Outro recebera recentemente uma carta ameaçadora, exigindo silêncio sobre um evento antigo ocorrido naquela mesma mansão.
Havia ainda uma herança prestes a ser revista, um testamento nunca encontrado, um escândalo abafado, uma morte antiga tratada como acidente. Cada revelação era acompanhada pelo som insistente do relógio, que parecia tocar sempre fora do compasso. 9 horas, 9:05, 9:03. Nunca o horário certo. A atenção voltou-se para o brinde. Alguém lembrou que segundos antes das 9, o anfitrião se afastara da mesa. Outro notou que uma das taças fora trocada discretamente quando a luz piscou. Havia apenas uma pessoa sentada perto o suficiente para fazer a troca, mas essa pessoa jurava não ter se levantado. A criada da casa pálida confirmou algo inquietante. O relógio nunca esteve certo desde que o senhor pediu o ajuste. Ontem à noite. Ontem à noite, alguém esteve sozinho com o anfitrião. Alguém ouviu o plano antes do brinde. A teoria surgiu como um sussurro e ganhou forma rapidamente. O assassinato fora planejado para parecer impulsivo. O veneno, colocado na taça errada de propósito. O relógio desregulado para confundir horários e depoimentos. Tudo apontava para uma pessoa específica. Alguém emocionalmente instável, com motivo evidente, que discutira com o anfitrião minutos antes. Mas algo não se encaixava. Essa pessoa não sabia do ajuste do relógio, nem da taça reserva guardada no aparador. Detalhes pequenos demais para um crime improvisado. "O erro foi perfeito demais", murmurou alguém. Quase como se tivesse sido pensado para ser descoberto. Às 9:17, ou algo próximo disso, o relógio tocou novamente. Desta vez, todos se viraram ao mesmo tempo. Atrás do relógio, escondido em um compartimento estreito, havia um envelope. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. "O tempo sempre acusa alguém, mesmo quando mente." E um nome. O nome de quem não estava sendo acusado. O olhar coletivo se voltou lentamente. A pessoa sorriu, não de nervoso, de satisfação contida. A tempestade começou a diminuir. E, pela primeira vez desde a morte, o relógio ficou em silêncio. Antes que qualquer palavra fosse dita, um som ecoou do andar superior. Passos, lentos, deliberados. Mas todos ali estavam na sala. O sorriso daquela pessoa não se desfez. "Parece", disse calmamente, "que o brinde não foi o último." A escada rangeu novamente, e alguém começou a descer. Os passos continuaram, lentos, precisos, sem hesitação. A figura que descia a escada surgiu primeiro como sombra, depois como presença concreta. Não era um estranho. Era alguém que todos tinham certeza de estar naquela sala minutos antes. O choque não veio em gritos, mas em silêncio. "Isso é impossível", murmurou alguém. A pessoa parou no último degrau, observando o grupo como quem assiste a um teatro já ensaiado. Havia algo diferente em sua postura. Mais firme, menos defensiva. O relógio da parede bateu novamente. 2 badaladas. Marcava 9 horas. Foi então que tudo começou a fazer sentido. O anfitrião não havia planejado apenas um crime. Planejara 2 tempos. O primeiro, a morte pública, teatral, no brinde das 9. O segundo, o caos subsequente, alimentado por acusações, relógios errados e memórias falhas. A pessoa que surgira na escada explicou com calma perturbadora. O relógio fora ajustado deliberadamente para adiantar e atrasar em ciclos curtos. Isso criava versões diferentes da mesma noite. Cada convidado acreditava estar certo, e todos estavam errados. Enquanto discutiam, alguém tivera tempo suficiente para agir novamente. "O erro", disse a figura, "foi acreditar que o plano terminava com um cadáver." O segundo crime não fora percebido como crime. Enquanto todos se concentravam no corpo à mesa, alguém ingerira algo diferente. Não vinho, mas água servida discretamente depois. Um veneno lento, sem dor imediata, sem queda dramática. A pessoa estava ali, de pé, falando, mas já estava morta. "Alguns venenos", explicou a figura da escada, "não matam o corpo primeiro, matam o tempo." Os sinais estavam lá. A palidez, a respiração irregular, o suor frio confundido com nervosismo. Quando a pessoa tentou dar um passo à frente, caiu. Dessa vez ninguém gritou. Todos entenderam. Restava a pergunta que ninguém ousava fazer. Por quê? A resposta não estava na herança, nem na vingança direta. O anfitrião descobrira algo semanas antes. Um erro antigo, cometido por mais de um convidado, que resultara em uma morte esquecida, tratada como acidente para proteger reputações. O plano era simples e cruel. Reunir todos, obrigá-los a reviver a culpa, e garantir que apenas um sairia vivo. Não o mais inocente, mas o mais atento. A pessoa da escada não fora escolhida ao acaso. Foi a única que percebeu o relógio errado antes do jantar.
A tempestade cessou completamente. A ponte ainda estava quebrada, mas já não importava. A polícia chegaria pela manhã. A pessoa que sobrevivera serviu a si mesma uma taça, da garrafa correta, e levantou o copo em direção ao relógio. Ao tempo, disse, que sempre revela quem prestou atenção. Bebeu. O relógio bateu 9 vezes, perfeitamente alinhado. Pela primeira vez naquela noite, estava certo. Quando encontraram a mansão, havia 2 corpos, e apenas um sobrevivente. O relatório diria, homicídio seguido de envenenamento, mas não explicaria o relógio, nem o envelope vazio atrás dele. O objeto foi retirado da parede. Nunca mais funcionou.